boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Beleza Sem Excessos, onde iremos trazer hoje duas empresas que fazem a parte de aluguéis de tecnologias e também comercializam dermocosméticos e também farmácia de manipulação. Antes de iniciarmos o bate-papo com os convidados, vou apresentar para vocês rapidamente os casos que foram executados nas 2 últimas semanas do programa Beleza Sem Excesso. Esse é o caso aqui, vocês podem acompanhar, é o caso da Mariana, uma paciente PCD, em que ela tinha algumas descompensações na dinâmica muscular, do seu rosto, devido ao problema da deficiência que ela apresenta, e a gente compensou essa deficiência muscular com a atuação da toxina botulínica, para que a gente pudesse trazer uma neuromodulação desse músculo e ela pudesse apresentar uma característica mais harmoniosa no seu rosto. Além disso, também, a Mariana é uma moça muito vaidosa e a gente acabou fazendo alguns procedimentos de preenchimento facial, dentre eles utilizamos o ácido hialurônico para fazer projeção de mento, projeção também de contorno mandibular e toda essa região para definir o ângulo cérvico-facial da paciente. Tá? O caso da Mariana ficou bem legal, ela ficou muito satisfeita e a gente também utilizou a toxina botulínica em pontos estratégicos no terço superior da face para dar um ar de embelezamento, a sobrancelha mais arqueada, e foi um caso muito bacana que a gente pôde mostrar o poder da harmonização facial, inclusive o poder de inclusão, de pacientes com deficiência. Tá? No caso subsequente, que é o caso do João Vicente é um homem trans, que já transicionou, já removeu a mama, já faz uso de medicações como a testosterona para poder trazer as características masculinas ao seu corpo. E uma coisa desagradava muito o João Vicente, que era as características femininas que seu rosto ainda apresentava. Então ele já se identifica como homem, ele já quer ser tratado como homem, mas muitas vezes socialmente ele ainda era confundido com uma mulher devido a esses traços mais femininos. E para a gente melhorar essa queixa do João Vicente, a gente lançou mão de técnicas de harmonização, buscando a masculinização facial desse indivíduo, Então enfatizamos também a questão das distâncias bigoníacas desse paciente, aumentamos essa projeção mandibular do rosto dele, fazendo com que o rosto fique mais marcado, mais definido, trazendo um ar mais masculino, que era justamente o que o João queria. Então, mais uma vez, a gente traz a versatilidade, o poder de inclusão social, que os procedimentos estéticos eles podem fazer, e vai muito além da estética. A gente costuma trazer isso nas nossas discussões, apresentar que a harmonização facial, os procedimentos estéticos em si, eles afetam diretamente na autoestima das pessoas. Healthcare professionals point out several factors, including grip, injection force, and slip resistance, that highly affect their injectable treatments. Yavoir's Assist Y is launched after more than 10 years of R&D, with numerous user tests and surveys. Assist Y's ergonomic design conforms to the shape of a hand for a natural fit. Its double-layered structure provides stable grip, which helps improve HCP's aesthetics treatments. Different colors are used in each syringe, making it easier to distinguish between products. The COC syringe used in Yavoir is break-resistant, lightweight, and transparent. Patented Assist Y complements the natural anatomy of the hand. It assists stable filler injection during treatment. Thanks to HEISS technology, featuring high cross-linking ratio with minimum cross-linker use, shows high lift capacity and biocompatibility and improved enzymatic resistance. LG Aesthetics filler products have proven its effectiveness, persistence, and safety. Então,
para dar seguimento hoje no nosso podcast Beleza Sem Excesso, eu trouxe aqui no estúdio o João, que é representante, né? Ele é sócio da Result Tech, uma empresa de aluguel de tecnologias, né? E a doutora Larissa, que é dermatologista e responsável também, CEO lá da Dermage, né? Uma indústria, uma farmácia de manipulação, né? Que também tem uma parte de confecção e industrialização de dermocosméticos para a pele brasileira. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, João. Boa noite, Larissa. É um prazer tê-los aqui. Tá? A gente vai ter um bate-papo bem legal. Espero que a audiência aí consiga acompanhar e absorver bastante, né? E poder também entender o que a empresa de vocês pode estar agregando aí no nosso dia a dia, né? No dia a dia de profissionais que atuam na estética, né? De modo geral. Tá? Primeiramente, vou passar a palavra a João. Pode falar, Lari. Perdão. Tranquilo. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E espero poder corresponder e agregar em tudo que for preciso. Bacana. Seja bem-vindo, João. Na verdade, Lai está com um delayzinho, porque ela está lá fora do Brasil, né? Então, foi um grande prazer. Muito obrigado por aceitar o convite mesmo, estando aí do Canadá. Mas, por isso que ela está atrasando um pouquinho para chegar lá a mensagem para ela. Mas vamos lá. Eu queria falar um pouquinho primeiro da Result Tech, João. Como é que funciona? Fala um pouquinho para a gente como que é a atuação da Result Tech nesse mercado da estética atualmente aqui em Salvador. A gente está trabalhando nesse mercado há cerca de 2 anos, né? A gente iniciou aqui em Salvador, hoje a gente está em 20 municípios da Bahia, tá? A gente já trabalhou com outros equipamentos, atualmente a gente está trabalhando com o Laser Lavian, o Ultraform MPT, né? E já temos agenda aberta para os 2 equipamentos, tá? O nosso público são os dentistas, cirurgiões dentistas, os médicos dermatologistas, o pessoal da área de estética, né? Nossa empresa também ela promove workshops de capacitação, né? Olha, que legal. Nossa logística também é muito bem falada pelos nossos parceiros, nossos clientes, né? A gente vê muito essa demanda, inclusive você falou de capacitação, eu acho que é fundamental, né? O profissional que busca atuar, né, com as tecnologias, né, no ramo da estética, que seja com injetáveis ou, enfim, com qualquer tipo de intervenção estética, que esse profissional ele esteja bem preparado para atuar com o equipamento ou com o injetável que seja, né? E para isso o profissional ele precisa de ter uma educação continuada, né? Então é interessante ter empresas como a Result que, além de fornecer a parte de aluguel, né, de locação de máquinas, também lhe dá esse respaldo, dá essa possibilidade, né, de treinamento, né, com essas tecnologias. Isso. Esses treinamentos eles são fornecidos por um responsável técnico da empresa, e que você fica mais na parte da gestão, da logística, exato, né? Exato. A gente tem 2 parceiros, na verdade, né, uma médica e um cirurgião dentista, né, eles que comandam essa parte da capacitação dos workshops, né? E inclusive você já participou de um, Sim. Né? A gente já fez essa parceria, a gente já trabalha há mais de um ano assim juntos. E é isso, nossa logística para 20 municípios aqui na Bahia. A gente trabalha também em alguns municípios em Minas, em alguns municípios em Sergipe também. Bacana. Fala para mim um pouquinho, João, como é que funciona o que é que assim, a gente sabe que a gente tem a tecnologia de ultrassons microfocados, né, que é a HIFU, né? Vocês têm hoje o MPT, que é tido como a tecnologia mais moderna, né, dentro das tecnologias de ultrassom microfocado que a gente tem no mercado. A gente tem várias marcas comerciais e vocês disponibilizam o aluguel do Ultraform MPT. Isso. Conta para nossa audiência um pouquinho qual que é a vantagem do MPT, né, o que é que ele tem de diferente em relação a tecnologias mais antigas, como até mesmo o próprio Ultraformer 3, né, que é o antecessor da mesma empresa. Conta para mim um pouquinho para o pessoal entender os diferenciais também tecnológicos que vocês têm trazido aqui para a Bahia e para, de modo geral, até fora da Bahia, né? Na verdade, o Ultraform MPT, ele é o que há de mais moderno no mercado hoje, né, no tratamento de flacidez. Com certeza ele está aí, o melhor que o mercado tem no momento é o Ultraform MPT, o micro e macro focado, né? Assim, as principais diferenças dele em relação ao antigo, né, o Ultraformer 3, é
é 3 vezes mais calor, né? E esse calor ele se traduz naturalmente em uma maior produção de colágeno, né? Um maior efeito lifting também. Isso. Então ele tem 3 vezes mais potência nesse sentido. Ele tem mais disparos ou mesma quantidade? Como é que... Ele tem mais pontos de coagulação, também, né? Em comparação ao 3, ele atinge até 417 pontos de coagulação, né? Ele tem a diferencial da ponteira Buster também, a Ultra Buster, que é uma ponteira circular. Então a anatomia dela se encaixa em áreas que o Ultra Former 3 não conseguia atingir, né? Ele, por ser mais rápido também, mais rápido que o Ultra Former 3, né? Ele entrega menos dor, né? Ele é mais confortável pro paciente. E assim, a associação dele, inclusive, com os bioestimuladores, né? É super bem vista. Inclusive, já tem comprovações mesmo dessa associação, que consegue gerar até 7 vezes mais colágeno, né? Associação no mesmo dia. Seria o padrão ouro hoje. Então, assim, pessoal, eu particularmente, eu sou fã de uso de tecnologias, né, em associações, né, os protocolos injetáveis, né, a gente trabalha muito, né, com o Ultraformer, com outras tecnologias também, o laser Labian, que a gente pega lá também com o pessoal da Result. E a gente tem isso que o João trouxe, né, ele apresentou, que é justamente esse padrão ouro de produção do colágeno. E a gente tem uma vantagem principal também, João, com relação à tecnologia do HIFU, de modo geral, que seria a possibilidade da gente gerar lifting muscular, né, sem intervenção cirúrgica, que, né, com nenhum tipo de injetável isso seria possível, né, só com esse tipo de tecnologia, atuando ali a nível do SMAS, né, que é aquela camada muscular, né, que está mais profunda na pele, né? Então, a gente tem uma versatilidade enorme com essas tecnologias e a Result Tech está aqui para poder, né, nos ajudar nesse sentido. A gente estava até conversando mais cedo, antes de abrir aqui o podcast, falando da importância de ter empresas, né, nesse segmento, fazendo esse tipo de locação, porque naturalmente o investimento em uma tecnologia, né, de ultrassom microfocado é um investimento muito alto, e que muitas vezes você não tem aquele retorno de uma maneira imediata e, de certa forma, a tecnologia ela é algo que no mundo moderno ela se modifica de uma maneira muito rápida. Então, às vezes, num mês tem uma tecnologia, daqui a um ano e meio, já tem uma tecnologia mais atual, mais moderna, e esses investimentos, por serem investimentos muito pesados, muitas vezes inviabilizam do profissional, né, que vai atuar nesse segmento, arriscar aquele investimento. Então, é importantíssimo ter vocês como parceiros, né, como aliados aí dos profissionais injetores, né, dos médicos, dos dentistas, dos biomédicos que atuam, né, nesse mercado da estética. E eu fico muito feliz em poder ter essa parceria, né, aqui com vocês. Eu queria falar também um pouquinho, rapidamente ainda, falando de ultrassom microfocado, sobre o processo de lipólise, né? Como é que funciona o ultrassom microfocado? Ele tem essa possibilidade também de queimar gordura, não é isso? Isso. Na verdade, ele atinge essas 3 camadas, né? A pele, o músculo e a gordura. Ele consegue atingir as 3 camadas. E é o que dá no quesito musculatura, né? Ele dá esse efeito lift, justamente porque ele consegue chegar, né, com as ponteiras microfocadas, né, no tecido muscular, com as macrofocadas no tecido adiposo, né, na gordura. E bacana. Legal. Fala um pouquinho pra gente, João, sobre o Lavian, né? O Lavian é o laser do momento. Daqui a pouco a gente já vai chamar a Lari aqui pra gente conversar um pouco sobre os dermocosméticos. Ela tá aqui no stand-by, né, Lari? Estou adorando aprender um pouquinho também. Nada, a gente vai aprender com você daqui a pouco. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do laser Lavian, né, que atualmente tem sido o laser do momento, né, o laser do verão, como alguns têm chamado, o laser, né, que não tem aqueles efeitos de descamação e tal. Fala um pouquinho pra gente do laser Lavian, né? Eu sei que vocês têm também essa possibilidade, inclusive eu já aloquei, já uso no consultório, né, o laser Lavian. Conta um pouquinho para o pessoal que está acompanhando aí o podcast, o que é, como que ele age, o que faz, as possibilidades terapêuticas. Certo. O laser Lavian ele é um laser de túlium, né? O alvo dele é a água. Então, por ser o alvo dele ser a água, então ele abrange todos os fototipos de pele, né? E
E assim, as indicações para ele são várias, né? Desde rejuvenescimento, a melasma, né? O drug delivery, que a gente pode, doutora Larissa pode falar também, justamente com os ativos, né? Você faz o drug delivery depois de fazer o procedimento, né? Dá para aplicar vários produtos, dá esse acesso melhor, né? na camada da pele, né? Cicatrizes, fechamento de poros. As indicações dele realmente são variadas, né? Alopécia também. Muito legal. O que é que o laser Lavian, por que o pessoal fala, o laser Lavian você pode fazer e quais são os cuidados que a pessoa que fez o laser Lavian, ele precisa ter no pós, né? Porque assim, a gente ouve muito falar, se Lari quiser ajudar, né, João, nesse sentido. A Lari, ela... Porque assim, a gente ouve muito falar, né, que o laser Lavian você pode fazer e tá de boa, né, não descama e tudo mais, mas a gente sabe que tem que ter um cuidado, porque de certa forma vai ter uma dermoabrasão, não seria uma dermoabrasão, mas vai ter digamos, uma injúria, né? Uma injúria, exato, vai ter um processo inflamatório, uma injúria ali na pele, e esse paciente ele tem que ser orientado, né, Lari, como que ele vai tratar, como que ele vai cuidar desse procedimento. Como é que vocês orientam esse paciente aí que vão fazer ser candidatos ao laser Lavian? Bom, na verdade, isso que o João falou sobre drug delivery é muito importante, porque o comprimento de onda do Lavian é o comprimento de onda ideal para a gente realizar o drug delivery. Então, quando você pensar em drug delivery, você pode pensar em Lavian. E daí, o Lavian é um laser que ele tem um downtime muito baixo. O que é isso? O tempo de recuperação dele é muito baixo. Então, você pode realizar o procedimento e no mesmo dia retomar as suas atividades. Isso porque ele não é um laser ablativo, ele preserva a camada mais superficial da pele. Diferente do laser CO2, por exemplo, em que há uma ablação, uma remoção dessa camada superficial. Então, você consegue retomar as atividades, mas como o Dr. Henrique disse muito bem, sim, ter um cuidado, já que você vai causar uma injúria tecidual, vai ter um calor ali que merece uma atenção especial, principalmente nas primeiras 48 horas. Vai haver uma vermelhidão, um eritema, e o paciente, preferencialmente, deve acalmar um pouco essa pele. Então, produtos que sejam mais hidratantes, mais calmantes, vão ajudar bastante na recuperação dessa pele no pós. Excelente. Já que a gente começou a abordar um pouquinho em relação a essa questão, né, da pele, né, da remoção das camadas superficiais da pele com um laser mais ablativo, menos ablativo, vamos explicar um pouquinho, Lari, para a nossa audiência, entender um pouco mais como que funciona, como que são as camadas da pele, né, em qual nível esse laser ele vai atuar mais a nível ali superficial, a nível mais profundo, né, explicar um pouquinho assim de uma maneira mais geral também, porque tem profissionais que acompanham o podcast, mas também tem pacientes, para eles entenderem um pouco, né, que a nossa pele ela é dividida em algumas camadinhas, né, então acho que é interessante a gente contextualizar nesse sentido. Bom, a pele ela é basicamente dividida em 3 camadas. A gente comentou ali sobre a pele em si, sobre a musculatura e sobre a hipoderme, né? Então, tudo isso faz parte também dos tratamentos que a gente realiza em consultório. A gente deve pensar em todas essas camadas, mas a pele em si, ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme, que é o tecido de gordura. O laser Lavian, ele atinge basicamente a camada mais superficial, que é a epiderme. Essa camada, ela é subdividida em outras camadas. Nós temos a camada córnea, a camada granulosa, a camada basal, e o laser Lavian, ele não vai ultrapassar essa camada basal. Então, ele vai se contentar com as camadas mais superficiais dessa camada superficial que é a epiderme. Então, ele não atinge camadas profundas. Isso é muito bom quando você pensa em colágeno e quando você pensa também em rejuvenescimento, em qualidade de pele. Quando você pensa em camadas mais profundas, em feito lifting, aí outras tecnologias devem ser associadas nesse momento. Perfeito. A gente ouve muito falar também da questão do laser Lavian para ser associado ao tratamento do melasma, né? Esse melasma ele teria que ser um melasma mais superficial, né? Pelo funcionamento da tecnologia, né? Pela profundidade e o comprimento de onda, né? Do aparelho.
Um melasma mais profundo, a gente teria que estar associando com outra tecnologia, com, de repente, dermocosméticos, que a gente já vai entrar nesse assunto daqui a pouco? Ou você acha que o Lavian ele pode ser um grande aliado aí no tratamento do melasma também? Bom, quando você pensa em melasma, você tem que pensar em associação de tratamentos. Isso porque o melasma, ele é multifatorial. Ele não é causado por apenas uma questão, não é só produção de melanina, tem outros fatores associados. A gente sabe, por exemplo, que o fibroblasto é uma célula muito envolvida no melasma. E quando você pensar em melasma, você tem que pensar não só em ativos clareadores, em lasers de superfície, mas também em estímulo de colágeno, de fibroblasto para melhorar essa coloração da pele. Então, o laser Lavian, ele não vai atuar no melanócito, não vai atuar na melanina. Ele vai atuar fazendo uma renovação celular, isso porque ele, como o João falou muito bem, ele é atraído pela água, não pela melanina. Então, ele vai atuar renovando as células e causando uma extrusão do pigmento por consequência. Por isso que ele é tão seguro, porque ele não vai atuar na melanina. Então, para peles que têm mais pigmento, outros lasers que atuam na melanina já não são tão seguros. Mas eu diria que para o melasma, sempre pense em associar, não só o Lavian, mas também um drug delivery, um skincare adequado, o estímulo de colágeno, então os bioestimuladores, ultrassom microfocado, com cautela, por causa do excesso de calor, né? O melasma ele é muito sensível, ele não gosta de muito estímulo de uma vez só, mas pensar em associar. E continuidade do tratamento. É uma doença crônica, né? Uma condição crônica. Então, o paciente ele tem que ter essa consciência de que, apesar de a mancha não estar ali porventura, ele tem essa condição. Então, ele precisa ter um cuidado contínuo. Perfeito, Lari. Então é justamente, exatamente isso, né? O objetivo, inclusive, né, desse podcast é demonstrar, né, como que a associação de procedimentos, né, o universo da harmonização facial, da estética facial de modo geral, ela hoje é muito mais abrangente do que já foi no passado. A gente pensava muitas vezes, uma toxina e um preenchimento. Não, hoje em dia o universo é muito mais amplo. A gente pensa inclusive na questão integrativa, na questão hormonal, na questão nutricional desse paciente. Então, o objetivo realmente desse bate-papo, né, que a gente traz convidados semanalmente, é esclarecer, né, nossa audiência, os pacientes, os profissionais, da importância da associação de técnicas, como o Lari falou perfeitamente. Então, a gente não vai ter um tratamento único para resolver as diversas sequelas do envelhecimento. A gente vai precisar realmente estar associando procedimentos, inclusive a tecnologia, os cosméticos, que a gente já vai entrar lá para falar agora sobre isso, né, para que a gente traga os resultados, né, de maior eficiência. Antes da gente entrar, Lari... Até porque, Henrique... Perdão. Pode falar. Está um pouquinho atrasado, por isso que eu acabei te cortando. Tranquilo, pode falar. Até porque nós somos indivíduos diferentes, né? Cada um com suas particularidades, com seus estilos de vida. Então, a gente não pode pensar que um procedimento único vai funcionar para todo mundo e nem que esse procedimento único vai bastar. Afinal, o envelhecimento é um processo contínuo também e deve ser feita essa manutenção. Muito bem, perfeito, perfeito. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, já que a gente falou hoje dessa questão da cosmetologia, né? Explicar pra gente o que são ali, fala um pouquinho da dermagem, né? Da atuação de vocês, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, mas depois eu queria que você esclarecesse pra gente dois termos, que é os cosmocêuticos, né? E os nutracêuticos, que eu acredito que vocês trabalhem com esses dois tipos de produtos, né? na empresa de vocês. Bom, a Dermage é uma empresa que já está no mercado brasileiro há mais de 30 anos. Nós somos os proprietários da Dermage Salvador, então é uma franquia. A Dermage, ela nasceu como uma farmácia de manipulação de produtos cosméticos para a pele brasileira. Depois ela se tornou uma empresa de produtos industrializados com o mesmo fim, de produzir produtos de skincare para a pele brasileira. Nós sabemos que existem muitas empresas renomadas e de excelências que vêm de fora e que não necessariamente entendem da nossa pele, que tem suas particularidades também.
Então, a Dermage ela vem com esse diferencial de entender da pele brasileira e ser especialista em skincare para esse tipo de pele. Bacana. E vocês trabalham muito com esses dois tipos de produtos, acredito, né? Os nutracêuticos e os cosmecêuticos. Esclarece um pouquinho pra gente, para o pessoal que está acompanhando, né? O que são esses produtos, o que vocês trazem lá de diferenciais, né? Na formulação, além dessa questão que é um diferencial muito importante, né? Que você apresentou, que é a individualização do grupo étnico, porque de fato a gente não vê isso, a gente vê né, grandes empresas multinacionais que vão produzir produtos de uma maneira genérica, né, globalizada, digamos assim. Mas a gente sabe das particularidades que cada região possui. Inclusive, até mesmo dentro do próprio país, a gente tem distintas, né, etnias misturadas, miscigenadas, né, que a gente tem que... É importantíssimo. E a questão climática também, que influencia bastante, né? Quando você vai para até mesmo dentro do Brasil, a pele sofre pelo clima mais seco ou mais úmido. Então, tem produtos para todos os tipos de pele brasileira e para todos os tipos de condições de pele brasileira também. Bom, como você perguntou, nós sim atendemos tanto os nutracêuticos quanto os cosméticos, cosmecêuticos. Nós somos uma farmácia de manipulação. Também, eu achava que era só cosmecêutico. Sim. Cosméticos também. Nós temos uma linha inteira de maquiagem, por exemplo. Bom, vou explicar qual que é essa diferença. Mas nós somos uma farmácia de manipulação também. Então, o médico, o prescritor, o dentista, ele tem a capacidade de moldar o tratamento de acordo com a necessidade de cada paciente lá na nossa farmácia. Então, ele pode tanto prescrever o nutracêutico quanto o cosmecêutico que a gente produz lá mesmo na nossa sede de Salvador. Por outro lado, temos os produtos industrializados, que são produtos prontos, vindos da indústria matriz, que fica localizada no Rio de Janeiro, e também tem essa variedade enorme de produtos. Os nutracêuticos, eles são vitaminas, são minerais, que podem ser encontrados em alimentos, em alguns tipos de produtos manipulados, suplementos. E eles vão, basicamente, conter nutrientes e antioxidantes que são direcionados para os fins estéticos. Hoje a gente sabe, como você falou também, que não adianta só a gente cuidar do externo, o meio interno deve estar em equilíbrio para que haja um funcionamento perfeito e isso se exterioriza por consequência. A gente sabe que os hábitos de vida influenciam muito, então a pele ela sofre muito, por exemplo, com tabagismo, com hábitos de vida que não são adequados, e os nutracêuticos eles vão favorecer um efeito antioxidante, vão atuar ali nos radicais livres, vão repor vitaminas que são necessárias para manter esse equilíbrio e para que a gente funcione de uma forma mais adequada. A gente, às vezes, faz o procedimento no consultório para estimular o colágeno, mas o corpo daquele paciente não está em equilíbrio. Então, o colágeno não vai ser produzido da forma adequada. E o paciente deve, inclusive, ser esclarecido disso. E daí vem os cosméticos, que são produtos mais básicos, que não têm uma capacidade assim, de mudar questões estruturais da pele. Eles são basicamente para fazer um alinhamento das condições de pele, mas eles não vão tratar nada, tá? Os cosméticos, eles não têm fins terapêuticos. Já os cosmecêuticos, eles são o meio do caminho entre os produtos farmacêuticos, mas ele tem a capacidade de tratar, né? Ele é utilizado para esse fim, para tratar uma condição de pele, para tratar uma doença. Então, o cosmecêutico ele vai ficar ali no meio do caminho, entre o cosmético e o produto farmacêutico, tá? O produto farmacêutico, para ele ser liberado para consumo, ele tem uma série de restrições que tanto o cosmético quanto o cosmecêuticos não têm. Então, o cosmecêutico, ele pode conter ácido, mas não ácidos em uma potência tão elevada quanto os produtos farmacêuticos, por exemplo. Já os produtos cosméticos, eles não contêm ácido. Então, tá aí, basicamente, a diferença.
Então, Perfeito. o cosmecêutico, ele tem a capacidade de tratar, mas não com tanto direcionamento quanto um fármaco. Perfeito, Lari. Então, importantíssimo, né, essa sua fala, demonstrando aí a questão dos fatores extrínsecos, né, seriam o envelhecimento aí mediado pelos hábitos, né, pela forma como esse indivíduo ele interage ali com o meio ambiente, né, as suas atividades, o tabagismo, a radiação, enfim, e como que a gente tem alternativas hoje para poder melhorar, né, essa questão interna do nosso paciente. Então, de certa forma, esses produtos eles vão atuar sendo, digamos, protetores, né, do estilo de vida desse paciente. Então, a gente tem a indicação e a individualização desses tratamentos que precisa ser feita de uma maneira profissional, é bom que isso fique claro, né? Porque muitas vezes o paciente, é como você salientou, o cosmético, ele pode ir ali na farmácia, né? Em qualquer local, ele pode comprar e usar Na em casa, prateleira e na comprar. prateleira, né? Mas esse paciente, para utilizar um cosmecêutico, um nutracêutico, idealmente, né? Ele deve ter uma orientação profissional, né? Para que ele tenha melhor proveito desses resultados. Então, nesse contexto, eu vejo que a Dermage também é uma excelente aliada aí para os nossos pacientes, né? Os pacientes, eles vão estar em tratamento e a gente vai estar orientando esses pacientes a estarem utilizando, né, os produtos, né, comercializados para que eles tirem o maior proveito disso, né? Então... Exatamente, Henrique, porque cuidados, tanto pré quanto pós-tratamento, eles vão fazer toda a diferença, porque eles podem prolongar e aprimorar esses tratamentos que a gente realiza em consultório. Então, se a gente tem um cuidado maior, tanto no pré quanto no pós, esses tratamentos eles vão ser mais eficazes e mais duradouros. Perfeito. Fala um pouquinho para mim, Lari, no segmento cosmético, existem alguns dados, algumas pesquisas que falam que os pacientes levam muito mais em consideração a qualidade, né, do produto do que muitas vezes o preço, né? Então, muitas vezes, em torno de 60% dos pacientes que consomem, né, esse mercado de cosmecêuticos, nutracêuticos, eles querem qualidade, né? E fala um pouquinho pra gente como que são extraídas as matérias-primas aí de vocês, né? O processo de fabricação, de manufatura, enfim, como que de industrialização, né, da Dermage, para o pessoal entender o tamanho da empresa, né, a capacidade, né, de gerar bons produtos. Acho que isso é importante para quem não conhece ainda vocês. Bom, eu acho que houve uma mudança mercadológica muito forte nesse sentido, né? De se preocupar muito mais com a qualidade do que com a quantidade ou com o preço. E a gente vem seguindo muito bem essa tendência e as pessoas têm confiado muito no nosso trabalho, justamente porque sabem que nós somos uma empresa muito séria. Nós levamos em consideração e à risca todos os critérios para a produção dos nossos produtos, tanto no que diz respeito aos produtos industrializados quanto aos manipulados. Então, existem etapas que são muito básicas e etapas que são mais complexas e nós seguimos todas elas com muito primor. Por exemplo, no que diz respeito aos manipulados, a gente desenvolve esses manipulados em parceria com o médico prescritor, que vai, primeiro, escolher qual o resultado que ele deseja atingir com aquele produto. Então, qual a função daquele produto, o que ele quer daquele produto, quais propriedades físicas, a base, a textura, a cor, o odor daquele produto. Daí, a gente segue para a escolha dos componentes básicos, que a gente fala que são as nossas formulações, né, os ácidos ativos que vão ser contidos naquele produto. E todos os nossos ativos, eles têm selo de qualidade. Nós não usamos nenhum produto que seja considerado como se fosse genérico ou substituto. Nós usamos, de fato, o que o médico prescreve e a substância que é testada, que tem selo e que tem uma liberação para ser utilizada. Então, nós nos preocupamos muito com a qualidade da matéria-prima. E depois da escolha desses componentes básicos, dessas matérias-primas, nós vamos para uma análise crítica da formulação. Então, dentro do nosso laboratório, nós temos todos os para fazer essa análise, desde o pH da formulação, até se esses
ácidos, se esses componentes eles dão certo juntos, né? Porque isso é muito importante. Às vezes o médico prescreve uma série de substâncias, mas essas substâncias elas dão certo quando colocadas numa mesma formulação. Então nós testamos, né? Nós fazemos um protótipo do produto, o médico e o farmacêutico testam em conjunto esse protótipo. Esses testes, eles incluem também um teste sensorial, de viscosidade, de basicidade, para saber se esse produto ele vai funcionar bem na pele, porque muitas vezes a gente funciona bem fora, né? Então, um produto que tem todos os componentes muito bem estruturados, ele está ali extremamente alinhado, mas quando vai para a pele, ele não tem uma textura tão boa, ele fica grudando, ele não tem uma viscosidade adequada. Então, tudo isso é levado em consideração junto com o médico prescritor, e daí, depois desse teste, nós fazemos os ajustes necessários. No que diz respeito aos produtos industrializados, isso é feito em uma escala muito maior, né? Então, existe um planejamento muito maior desses produtos, desde um acompanhamento mercadológico, né? O que tem de tendência mundial, todos os produtos que estão surgindo, e a gente está sempre muito antenado nesse sentido. E daí vem todos os testes, os protótipos, e isso é seguido de acordo com as leis, com a legislação brasileira. Perfeito. Então, para vocês poderem entender um pouco da seriedade, né, da empresa, na Dermage, né, toda a qualidade que eles trazem nos seus produtos. E a gente tem também diferentes tipos, você falou de textura, né, de pH e etc. A gente tem como individualizar isso de uma maneira para nossos pacientes, né? O paciente que tem ali uma pele mais acneica, que tem um pH talvez mais ácido um pouco, o paciente que tem ali uma pele mais ressecada, né? O paciente que tem uma pele mista. Então a gente tem essa possibilidade de estar utilizando, de estar individualizando esses dermocosméticos para cada tipo de pele, né? E nesse contexto, eu queria te perguntar um pouco aí a respeito já da atuação do skincare desse paciente, né? Esse paciente que vai a gente trazer normatizações básicas assim para esse paciente, que o que é que ele precisa fazer, um paciente de pele mais ácida para manter a sua pele limpa, se ele tem que esfoliar, se ele precisa hidratar, né? O paciente que tem uma pele mais mista, como que é assim, cuidados de skincare básico, né? Não diretamente profissional indicado, mas assim, como que ele pode ir na prateleira ali da Dermage, escolher um sabonetezinho, escolher ali uma vitamina C, um anti-age, enfim, o que é que você indicaria para cada um desse tipo de pele, né? Um paciente com a pele mista, paciente com a pele oleosa, paciente com a pele mais seca. Vocês têm essa distinção de cosméticos também, ou só referente a questões de individualizações mediante prescrição? Não, novamente isso é uma questão realmente individual, né? Então, o tratamento ele vai ser escolhido com relação ao tipo de pele, mas sim nós temos produtos voltados para cada tipo de pele. E para reconhecer o tipo de pele de cada cliente que entra na loja, que não necessariamente tem uma prescrição médica ou do seu prescritor estético, né? Esse cliente que entra na loja, ele vai ter à disposição dele consultoras altamente capacitadas para identificar qual que é o tipo de pele daquele paciente, quais condições ele apresenta e quais são os produtos de prateleira que são adequados para aquele paciente. Eu falei cliente, agora eu falei paciente, mas é porque ainda é um pouco confuso para mim. Mas acaba que as coisas se misturam, né? Sim. Mas então, na loja em si, nós temos de prateleira diversos tipos de produto para as mais diversas condições de pele. E a gente sabe que, com relação ao skincare, não necessariamente ele vai ser igual para todo mundo. Então, cada paciente vai ter um tipo de skincare. Basicamente, a gente recomenda que se faça uma limpeza adequada, seguida de uma hidratação específica para aquele tipo de pele. E a proteção, que é indispensável, principalmente em Salvador, que tem um clima extremamente quente, uma radiação muito alta. Você citou o pH, né? A influência do pH na pele
é importantíssima. Nós sabemos que existe um pH que é basicamente de todos os indivíduos, mas esse pH ele varia de acordo com a condição de pele. Então, peles que são mais acneicas, mais sensíveis, podem ter um pH diferente, assim como algumas regiões do corpo têm um pH diferente. Região íntima, axila, tem um pH diferente do pH da face. Mas o pH ele vai influenciar principalmente com relação à barreira cutânea e produção de sebo. Então, o equilíbrio desse pH vai ser importante para essas duas questões. Tanto para manter a produção de sebo alinhada, né, para que não haja uma hiperprodução, nem uma hipoprodução e uma consequente ressecamento ou sensibilização, quanto para a barreira cutânea. Essa barreira ela vai influenciar no surgimento de doenças de pele. Então, se você tem uma alteração do pH, sua pele fica mais suscetível a adquirir doenças. Perfeito. Você citou da questão da barreira, a fotoproteção, né? Que a gente vive em uma cidade muito quente, né? Uma cidade onde tem muita radiação. E a gente precisa, né, impreterivelmente estar utilizando o protetor solar, independente até de se expor ao sol, né? A radiação da luz, né? Tá nos envelhecendo, digamos assim. Como que a gente faz a escolha, se a gente usa um protetor solar físico, um protetor solar químico para esse paciente? Qual que seria a melhor indicação, em qual contexto? Bom, os protetores químicos, eles vão proteger contra as radiações ultravioleta A e B. Os protetores físicos, eles vão ter uma barreira que vai também proteger contra a radiação visível, que é a luz do computador, a luz do celular, a luz de casa, que a gente sabe que também pode influenciar no envelhecimento cutâneo. E na questão das... Então, de preferência, associar um protetor físico ao protetor químico, porque o protetor físico, ele às vezes não consegue alcançar a quantidade adequada, porque a textura dele é mais pesada. Então, às vezes, fica melhor na pele do paciente você associar o protetor químico ao protetor físico. O protetor físico, ele é extremamente recomendado para gestantes, pacientes de pele sensível e crianças. Crianças e esse público gestante não pode utilizar os filtros químicos, pois eles podem ter componentes que alteram os hormônios. A gente fala que altera o nosso ciclo metabólico. E a gente sabe que a escolha do protetor solar também deve ser adequada para cada tipo de pele. Então, nós temos protetores que são mais oleosos, menos oleosos, protetores com cor, protetor sem cor. O recomendado é que todo mundo que tenha manchas se preocupe em cobrir essas manchas. Então, um protetor com cor, que é um protetor que tem uma barreira física, é o mais adequado para esse paciente que tem manchas. E, claro, o paciente que tem a pele mais oleosa, procurar um veículo mais sequinho, oil-free, livre de óleo, propriamente dito. Perfeito. Essa diferença na escolha desse protetor, se ele vai ser com a base mais oleosa, menos oleosa, isso também se aplica para outros dermocosméticos, né? Quando a gente escolhe uma base em gel, uma base emulsificante, ou uma emulsão, ou um creme, isso vai ser de acordo com o tipo de pele, né, desse paciente também, né? Então, isso vale para... E com objetivo também, né? Porque existem objetivos de penetração diferentes. Sim. Então, se você pensa, por exemplo, num veículo mais leve, um sérum, por exemplo, ele vai ter uma penetrabilidade melhor do que um veículo em creme. Porém, o veículo em creme, ele tem uma capacidade hidratante muito maior. Então, dependendo do seu objetivo e do tipo de... você vai escolher o veículo mais adequado. Perfeito. Normalmente, a aplicação desses ativos, ele é pela via transepidérmica, né? Então, quando a gente faz o skincare do paciente, quando a gente orienta o paciente a utilizar, né, os ativos, né, que a gente prescreve, é para a via transepidérmica. Quando a gente quer, por exemplo, uma atuação a nível mais profundo, até mesmo a nível dérmico, a gente já vai ter que partir para os injetáveis, ou para a intradermoterapia, né, ou para o drug delivery associado ao próprio Lavian, como o João
salientou. E aí, dentro desse escopo aí de drug delivery, intradermoterapia, uso de ativos pós-microagulhamento, por exemplo, o que a Dermage traz para nos ajudar, né, como profissionais ali, injetores? Aí já saindo da linha do skincare, home care, passando para a linha do skincare profissional, né, atuando ali no consultório a nível de atendimento clínico. Nós possuímos ativos para drug delivery, então no momento pós-laser, pós-procedimento, nós temos ativos que podem ser associados, e os peelings químicos, nós somos, eu diria que, experts em peeling químico. Nossos peelings, eles são muito bem falados no meio médico. Nós temos peelings que são exclusivos da marca e temos os peelings tradicionais, retinóico, Gessner, Ata, que são peelings muito utilizados também no consultório. Bacana. E eles podem ser associados para otimizar os tratamentos. Se você quiser potencializar o efeito de um laser, nada melhor do que associar um peeling. Muito bom. Perfeito. Então, hoje tive a honra de conversar com a doutora Larissa, né, CEO da Dermage Salvador. A honra foi toda minha. Com o João, né, sócio-diretor também da Result Tech, empresa de locação de equipamentos e tecnologias para o universo da estética. Muito obrigado pelo doutor. convite, pelo aceite. Principalmente lá no hemisfério norte, aí no Canadá, né, tendo a disponibilidade de estar aqui, mesmo confuso, conversando com a gente, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, né, tenham aproveitado o máximo. Pouco tempo para a gente extrair tanto conhecimento, né, mas eu acredito que um pouco da mensagem foi passada, o propósito da empresa, acredito que principalmente também foi passado, né, e a nossa filosofia de trabalho, que é realmente a individualização, né, o tratamento em associações, que é o que tem sido mais discutido e mais falado hoje no universo da estética. Então, muito obrigado. Queria que vocês falassem um pouco, deixassem aí os contatos de vocês, né, falem das redes sociais, podem ficar à vontade, a hora é essa. Henrique, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Quero me deixar à disposição para outros bate-papos e para qualquer necessidade que vocês venham a ter. A Dermage é uma empresa da qual eu me orgulho muito, porque nós somos muito sérios e trabalhamos com individualização. Eu acho que nada como pensar que cada um de nós é único e merece um tratamento especializado. E é assim que nós pensamos, é assim que nós atuamos, e em parceria com vocês, com os médicos, com os cirurgiões dentistas, nós temos feito uma diferença no tratamento dos pacientes. Doutor, obrigado pelo espaço aqui, viu? Também me coloco aqui à disposição. Deixando os contatos também aí. Pode viu? deixar o arroba do Instagram, telefone. Arroba ResultTech, _, viu? O número também, 719-9653-0103. Se quiser saber, orçar também sobre os equipamentos, saber mais um pouco sobre os equipamentos, viu? Em qualquer canto da Bahia você atende. Qualquer canto da Bahia. E Minas e Sergipe também está lá também. Então, pronto. Viu? Então é isso aí. Obrigado mesmo, doutor. Obrigado vocês, gente. Uma ótima noite. Salvador Dermage. Vai Como, ser um Lari? prazer ter... Cortou um pouquinho. Perdão. A rede social da Dermage é @SalvadorDermage. Nós atendemos tanto via Instagram quanto WhatsApp. Entregamos também em todo o estado da Bahia e Salvador especificamente com um delivery personalizado. Muito obrigado, então. Então, pessoal, até o próximo Beleza Sem Excessos aqui na Band. Na próxima quinta-feira falaremos sobre reabilitação oral e harmonização orofacial. Como que a interação entre a odontologia tradicional, né, pode trazer benefícios aí para a estética orofacial. Aguardo todos vocês nesse mesmo horário e é isso aí. Uma ótima noite.